Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Mateus capítulo 3. Chegamos ao capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E lendo esse capítulo, me fez lembrar e pensar a respeito do nosso tempo, né? Nosso tempo, ele é marcado por muitos pregadores, muitos mensageiros, muitos pastores na internet. Você, sem dúvida, vê muita coisa, né? Muito obrigada por você me assistir. Já peço que você possa se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito a, quem sabe, crescer aí nessa caminhada de inscritos. Então, por favor, peço aí sua ajuda. Também compartilhe se você achar relevante, curta, pode comentar, fica à vontade, tá bom? Porque eu fico muito feliz e muito grata a você que está me acompanhando aí. Mas a gente sabe que na internet tem assim um mundo de pastores, de pregadores da palavra, tem muito. Tem muita gente trazendo estudos, tem muita gente falando sobre tudo, né? Culinária, mecânica, pregação, sobre missões, tudo. Tudo a gente encontra no YouTube. Muitos pregadores e tal. E aí, lendo esse texto, me veio isso à mente, porque nós temos acesso a muita coisa. E o próprio YouTube, ele joga, né, através dos seus algoritmos lá, vídeos pra gente que de repente você gosta de assistir um determinado tema, e aí depois o YouTube começa a lançar pra você mais pessoas que estão produzindo sobre de repente o tema que você gosta, que você interessa, e aí você vai ouvindo e recebendo muita informação, muita informação. E pensando no texto de Mateus capítulo 3, tem um personagem que aparece aqui que chama a nossa atenção, porque o texto começa a falar sobre um homem chamado João Batista. Lá no livro de Lucas, dá um pano de fundo e uma explicação maior sobre João Batista. Em Mateus não, Mateus já inicia mesmo a narrativa a respeito do que João Batista estava fazendo em seu ministério, mas em Lucas a gente descobre que a mãe dele se chamava Isabel, o pai se chamava Zacarias, a mãe dele teve ele já na fase mais idosa da vida dela, porque ela era estéril, mas um anjo apareceu para Zacarias falando que a esposa dele ia ficar grávida, né? Que Deus ia fazer com que ela ficasse grávida, ia assim tirar ali o problema que ela tinha físico, que ela era estéril, né? Mas Deus ia resolver essa questão. E que esse homem, que esse neném que iria nascer, ia se tornar um homem, seria o profeta que prepararia o caminho, prepararia o momento para a entrada do ministério de Jesus. E esse profeta, outros profetas já tinham falado, já tinham profetizado que antes de Jesus, antes do Messias iniciar o seu ministério, teria um profeta que viria preparando esse caminho. E esse profeta é João Batista, que a gente vê aqui no capítulo 3 de Mateus. E Mateus aqui fala que esse profeta ele era diferenciado, né? Ele vivia no deserto, então João Batista passou muito tempo no deserto, comia gafanhotos, né? A alimentação dele era de gafanhotos, mel silvestre. A roupa dele era bem rústica, era de pele de animal. Então ele vivia quase como um eremita, de forma rústica, isolado, lá no deserto. Mas Deus deu para ele essa missão dele preparar o terreno para a chegada de Jesus. Então João Batista ele começa a pregar e a anunciar às pessoas que elas precisavam de arrependimento. Essa era a mensagem dele. Olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados. E esse pregador é diferente de muitos outros que a gente vê na internet. Porque na internet, às vezes, nós vemos pregadores que primeiro não têm um relacionamento com o ouvinte. Porque ele está diante de uma câmera, então não tem relacionamento pessoal. E às vezes também esse pregador fala palavras ali que são boas para ouvir, que talvez colocam o nosso ego lá em cima, né? Por isso há uma crítica grande aí com algumas teologias, né? Que dizem, que querem levar assim coach, né? Através da fala, tentar te confortar, tentar falar que você é uma pessoa extraordinária e certas coisas, e esquece de apontar
de identificar os pecados na vida da pessoa. Mas é claro que pela internet, como não tem esse relacionamento, muitas vezes não dá para isso acontecer. Obviamente não dá para isso acontecer. Mas João, ele conhecia aquelas multidões, ele convivia de certo modo com aquele povo, e a pregação dele era: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam colocar a sua vida realmente diante de Deus e não viver dessa forma hipócrita e não viver dessa forma voltada para si, uma vida de egoísmo, uma vida hedonista, uma vida de desobediência. Vocês precisam voltar-se para a lei de Deus e obedecer a palavra de Deus. E aí, quando as pessoas colocavam a sua vida diante de Deus e dizia para João, né, olha, eu creio nessa palavra que você está falando, eu quero mudar de vida, eu me arrependo pela maneira que eu estou vivendo. Então essa pessoa era conduzida ao batismo. E João, capítulo 3, versículo 8, é o versículo que eu quero chamar a atenção aqui, que fala assim: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Então João convidava as pessoas ao arrependimento. E mais, não é só uma manifestação pública de eu me arrependo da vida que eu estou levando, eu quero tudo novo. João fala: provem na vida prática agora de que houve realmente um arrependimento. Arrependimento aqui, a palavra é metanoia, é mudança de mente, é mudança de vida. Então é como se a pessoa estivesse andando por um caminho e ao ouvir a palavra de Deus e ao ser confrontado com a verdade da palavra de Deus, de que é necessário uma mudança. Qual é a mudança que precisa ter na sua vida? A Bíblia diz: aquele que mente, não minta mais, antes fale a verdade. Então há uma mudança aí. A pessoa era mentirosa, agora ela passa a falar a verdade. Outro texto diz: aquele que roube, não roube mais, antes trabalhe e seja generoso. Agora você, em vez de roubar, a pessoa deve deixar essa prática e deve trabalhar. E mais, ser generoso, ele deve dar, ele deve ajudar mais pessoas. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai mostrar que nós precisamos tomar atitudes práticas de mudança. Não basta dizer que está arrependido. Porque há muita conversa de que há arrependimento, mas na verdade não há. E aí também João Batista, ele apontava o pecado dos fariseus. Ele dizia que os fariseus eram uma raça de víboras. Porque os fariseus diziam assim: não, nós somos israelitas, somos descendentes de Abraão, então nós somos agora herdeiros do céu, herdeiros de tudo que Deus prometeu e que Deus vai dar. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. E nesse texto aqui, João Batista não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele diz assim que Deus pode fazer das pedras descendentes de Abraão. Ele estava dizendo com isso que ser descendente de Abraão não significava muita coisa não. Na realidade não significava nada diante de Deus, porque Deus, ele pode fazer até de pedras descendentes de Abraão. Mas o ser descendente de Abraão é que Abraão, pela fé, creu nas promessas de Deus. Então nós precisamos viver uma vida pela fé. E João Batista estava falando para as pessoas: olha, vocês precisam viver uma vida não baseado na descendência de vocês, mas pela fé de que Deus vai trazer um Salvador e de que eu preciso me arrepender dos meus pecados. Porque eles não queriam mudar de vida. Os fariseus eram hipócritas. Os fariseus, eles viviam dizendo que seguia a lei de Deus, mas ele aproveitava da posição deles para extorquir, para oprimir, para segregar, para fazer muitas coisas erradas e viver uma vida voltada para si, para o seu prazer, para o seu conforto, e não uma vida de arrependimento. Então, João Batista era um pregador que não tinha medo de enfrentar a multidão e apontar os problemas e os erros deles, como ele fez também com Herodes. Uma vez Herodes estava passando e João Batista apontou o erro de Herodes, Herodes estava tendo um caso com a cunhada dele, com a cunhada de Herodes. Então João falou também. João, ele não sentia alegria e prazer em apontar os erros das pessoas e falar dos seus erros. Mas João, ele era um profeta zeloso,
que Deus estava usando para despertar as pessoas nos problemas que elas tinham, porque todos nós temos nossas lutas, temos nossas fraquezas, temos nossos problemas. E Deus usa servos dele para nos mostrar, apontar onde nós temos falhado. A grande questão é, nós seremos como Herodes e como os fariseus, que endureceu o coração e cancelou João Batista, depois mataram João Batista, decapitaram ele? Ou nós vamos ser como vários que, ao ouvir a João Batista falando dos seus pecados, apontando os seus erros, essas pessoas se quebrantaram e arrependeram. E aí depois elas tinham essa manifestação pública que era o batismo. João Batista batizava as pessoas que concordavam de que elas realmente eram pecadoras e que elas precisavam da salvação em Cristo Jesus, que elas precisavam de uma nova vida, porque elas estavam andando num caminho de morte, elas estavam andando num caminho de destruição, então agora elas tomam um outro caminho, o caminho que Deus mostra para elas. Então esse era arrependimento e elas batizavam como uma manifestação pública de que sim, elas concordavam que elas eram pecadoras, mas que sim, elas estavam buscando o arrependimento, buscando a mudança de vida. E mais no final do texto vai falar que Jesus aparece para João Batista e Jesus diz que quer ser batizado. Só que João sabia naquele momento que aquele homem não era um homem pecador. Era o próprio Deus. Jesus, ele nunca cometeu pecado, então ele não necessitava de ser batizado. Então João, no final do texto, João vai falar, não, Jesus, eu é que quero que o Senhor me batize, não eu batizar o Senhor. Mas por que que Jesus, ele escolheu e ele quis ser batizado? Porque era uma manifestação pública de que Jesus confiava em João Batista, e João Batista era um servo de Jesus. Então ali foi um testemunho de que João era um profeta de Deus e que ele estava cumprindo algo que era determinado por Deus para preparar o espaço para a entrada de Jesus. Então o batismo de Jesus foi o início do seu ministério, foi um marco. Antes disso, nós não temos relatos a respeito de Jesus. Só quando ele tinha cerca de 12 anos, que é narrado que ele foi com a família para Israel, para o templo, e depois conta-se que a mãe de Jesus, a família de Jesus perdeu Jesus, e depois de 2-3 dias procurando Jesus, achou Jesus no templo conversando com os sábios, com os escribas, com os fariseus. Só tem esse relato. Mas o ministério de Jesus se inicia agora, com ele se colocando diante do profeta João Batista, e sem dizer isso, mas estava falando, pronto, João Batista cumpriu o que ele veio cumprir, a partir de agora eu vou assumir o meu ministério. Então Jesus é batizado, não porque ele precisava se arrepender, não porque ele era pecador, mas uma manifestação pública de que agora ele dava início ao seu ministério, e João Batista era o servo de Jesus. Então Jesus, ele é batizado. Quando ele sai da água, acontece uma coisa incrível, que está aqui no finalzinho do texto, fala assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então aqui nós vemos algo que a Bíblia não traz o nome, mas esse texto e vários outros demonstram a questão da trindade. Deus, ele é um, mas ele se apresenta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui nós vemos essa manifestação da trindade. Jesus, que é Deus Filho, saindo da água. Então Jesus era de carne como nós, estava no tempo presente naquela época, tinha pessoas, multidões ali vendo ele entrar no Rio Jordão, e ele sai do Rio Jordão. Então é Jesus, Deus, Jesus que é também Deus. Aí o Espírito de Deus desce sobre Jesus como uma pomba. Não era uma pomba, mas era como se fosse, né? Aqui o que o autor conseguiu visualizar e imaginar. Então o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus. Então veja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E Deus Pai, porque o texto fala que uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me dá muito prazer, em quem tenho alegria. Então é a voz de Deus Pai. E a Trindade está ali presente, porque nosso Deus, ele é trino, mas ele é um. E essa união, essa Trindade estava, obviamente, no plano e na prática, de verdade, trazendo a salvação aos seres humanos. Então foi Deus que providenciou todas as coisas. Então esse texto é muito rico, porque mostra Jesus sendo batizado e esse início do seu ministério, e mostra esse pregador que nós temos sentido falta de pregadores como ele, como João Batista, que estava disposto a ser fiel ao Senhor e dizer aquilo que era necessário dizer, e não ter medo e ficar acanhado porque era fulano de tal que é importante, ciclano que é importante, então eu não vou dizer certas coisas, não. João Batista sempre foi fiel ao Senhor. Que nós também possamos ser fiéis ao Senhor, e quando formos repreendidos, que nós possamos ter a humildade de reconhecer os nossos erros e buscar arrependimento, mudança de vida. Tá bom? Deus abençoe. Era essa a palavra de hoje e até a próxima.